pessoal, estamos aqui na Combracan, o Congresso de Medicina Canabinoide. Meu nome é Aline e vou falar para vocês hoje sobre os canabinoides, que são os aliados ao controle das crises convulsivas. Bom, meu nome é Aline Luciana Mendes, eu me formei em 99 pela Universidade de Marília. Já faz um tempinho, né? E de 2019 para cá, eu conheci a medicina canabinoide. E me apaixonei pelo tema e desde então tenho estudado praticamente aí diariamente sobre o tema na medicina canabinoide. Eu tenho uma clínica em São Bernardo do Campo, onde eu atendo pequenos animais e pets não convencionais, e também faço a prescrição da cannabis. Eu fiz a pós-graduação pela Unileia em medicina canabinoide. Estou cursando agora a pós-graduação da Inspirali. Sou coordenadora e professora do curso de extensão de medicina canabinoide do IBRA. Sou coordenadora e professora da pós-graduação em medicina veterinária canabinoide pela Unileia. Sou coautora do Tratado de Medicina Canabinoide, professora do curso de cannabis pela Unifesp e também participei e ministrei de vários cursos, congressos, simpósios, sempre ligado ao tema de medicina veterinária canabinoide ou até mesmo medicina canabinoide. Então, dar aqui uma breve introdução ao tema convulsão. Longe de mim querer ser uma neurologista, mas precisamos entender alguns pontos aqui muito importantes nessa condição. Então, a convulsão é uma atividade anormal do cérebro, são descargas elétricas anormais e excessivas, interrompe temporariamente a sua função habitual. Claro, o animal está ali andando, de repente tem a convulsão, então, né, interrompe ali temporariamente e produz manifestações involuntárias. Falando um pouquinho da epidemiologia, as convulsões acontecem mais nos cães, a incidência maior é de crises idiopáticas, ou seja, que não foi possível identificar uma causa, não que ela não exista, né? Acontece também do tutor não ter condições de identificar a causa. Então, aqui nas pesquisas, 54% nos cães são crises idiopáticas. Daí tem as causas intracranianas, que chega aí a 42% dos casos, e as extracranianas, somente 4%. Já nos felinos, não é tão comum as crises epiléticas como nos cães. As crises idiopáticas nos felinos, de 25% a 40%, e o que é mais comum nessa espécie são as epilepsias sintomáticas. Então, quando estamos atendendo um felino, sabemos aí que é mais fácil, talvez, aí identificar. Vamos falar agora sobre a fisiologia das convulsões. Os animais têm o sistema glutamaérgico, que é um sistema de excitação, e um sistema GABAérgico, que é um sistema de inibição. Na convulsão, esses sistemas estão desequilibrados. Então, pode ocorrer o quê? Uma perda da seletividade dos neurônios GABAérgicos e ocorre também, ou pode, né, acontecer uma excitação do sistema glutamaérgico. Então, eu falo assim que é um curto-circuito ali dentro do cérebro. E as crises, elas podem ser focais ou generalizadas. Geralmente, os animais chegam para uma consulta ou uma investigação quando os animais, eles têm essas crises generalizadas. Focais, muitas vezes, os tutores nem percebem que está acontecendo e que aquilo é uma crise convulsiva focal. As crises focais, elas ficam muito assim restritas a um grupo de músculos, geralmente na região da face ou dos músculos temporais, né? Então, elas podem ser simples com generalização, então pode começar simples e depois evoluir para uma crise generalizada, ou ela pode ser secundária a algum outro sintoma. Acontece muito em animais que têm sequelas de sinomose, né? As generalizadas, elas podem ser tônicas clônicas e tônico-clônica com perda da consciência. Geralmente é nessa situação que os animais chegam para a gente, né? Então, tônica é quando o animal ele fica com os membros todo esticado, parece que ele está em tetania, né? Todo durinho. O tônico-clônica ele fica durinho e depois começa a pedalar.
E tem a outra, tônico-clônica, né? Quando o animal ele perde a consciência, tem animais até que evacuam, urinam, salivam bastante, que é o grau máximo aí das crises convulsivas generalizadas. Isso daqui, as fases das crises convulsivas, é muito importante passarmos isso para os tutores, porque na fase de pré-ictus, né, que antecede as crises convulsivas, é possível intervir com o uso da cannabis nesta fase, fazendo com que os animais não entrem em crise e quando entram de uma forma mais amena, ou seja, a crise ela não é tão intensa e ela pode durar menos tempo. Então, na fase de pré-ictus, ela pode durar de poucos segundos ou até mesmo um dia. Então, a pessoa, ela relata assim, ai, eu percebo quando o meu animal vai convulsionar, quando ele fica andando atrás de mim, ou ele para, fica olhando para o nada, dá uma mexidinha na cabeça. Então, às vezes, tem alguns tutores que conseguem perceber esta fase, e é nesta fase, muito importante, que conseguimos aí, muitas vezes, impedir de uma crise acontecer. Às vezes, a pessoa ela não percebe, ou ela fala assim, eu não consigo identificar esta fase. Ok. Daí a fase do ictus é a fase propriamente dita da convulsão, onde o animal está fazendo aqueles movimentos involuntários. Pode durar de 30 segundos a 2 minutos. Muitas pessoas eu falo assim, quanto tempo durou? Ah, durou uma meia hora. Por quê? Porque a pessoa ela está contando pré-ictus, o ictus e o pós-ictus. O pós-ictus é quando o animal para de convulsionar e é muito variável, né? Ele pode durar alguns segundinhos ou até 2 dias. Tem pessoas que falam assim para mim: ai, o meu cachorro parece que fica cego, ele fica batendo em tudo depois. Ou então ele tem uma fome terrível, ele fica bem agitado, andando de um lado para o outro. Essa fase de pós-ictus, ela pode durar algum tempo também. Quando a gente consegue interferir nessa fase de pré-ictus, ou até mesmo no ictus, dependendo da quantidade de cannabis que esse animal toma, porque você não vai dar um volume muito grande para um animal que está inconsciente. Mas, de repente, esfregar 2, 3 gotinhas ali na gengiva, dá para fazer. Tá? Então, quando a gente consegue interferir na pré-ictus ou no ictus mesmo, nós temos uma fase de pós-ictus, mais amenizada também. Como eu estava falando para vocês, existem as crises intracranianas e as crises extracranianas. O que significa? Extracranianas são aqueles sintomas que acontecem inicialmente fora do crânio. Então, por exemplo, toxinas. O animal ingeriu um veneno de rato e, como consequência, começou a convulsionar. Então, passando aquela fase de intoxicação, o animal estando ok, ele não vai convulsionar mais, ou seja, não precisa, no caso aí, entrar com gardenal, com cannabis, qualquer outro fármaco para poder controlar essas crises. Tá? Então, muito importante a gente identificar a causa da crise convulsiva. Falando em crises essas cranianas, ainda temos doenças metabólicas, hipoglicemia, doenças hepáticas, já peguei um caso assim, de Shunt, hipocalemia, hiperlipoproteinemia, hiperviscosidade, distúrbios eletrolíticos, né? Um animal muito desidratado, hiperosmolaridade, uremia grave, hiperlipidemia, geralmente com os felinos. Já nas crises intracranianas, aquelas causas que acontecem dentro do crânio, elas podem ocorrer por malformação genética, hidrocefalia, lisencefalia, né, uma anomalia genética, neoplasias no próprio cérebro ou de metástases, doenças inflamatórias, doença infecciosa inflamatória, meningoencefalite granulomatosa, a famosa MEG, encefalite necrosante, doença vascular, hemorragia, infarto, doença metabólica do armazenamento e doenças degenerativas. Essas são as causas intracranianas. Então, muito importante, depois que fez a anamnese bem feita, o hemograma, a parte bioquímica, dosagem hormonal, vamos para os PCRs. Então, babésia, Ehrlichia, imunofluorescência indireta para neospa toxoplasmose, SPEC-CPL, eletro e ecodoppler cardiograma, ultrassonografia abdominal, raio-x de crânio, pode parecer besteira, mas eu peguei uma paciente com uma infecção no ouvido interno.
no raio-x deu para ver. O exame do líquor, geralmente eu peço quando eu vou solicitar a ressonância magnética ou a tomografia, sempre preferência para ressonância magnética. Anestesiou o animal, aproveita e colhe o líquor. E já examina esse líquor. E quais os objetivos do tratamento com o uso da cannabis para controlar as crises convulsivas? Isso é muito importante, alinhar as expectativas com o tutor, porque muitas vezes eles chegam cheios de esperanças, às vezes, como somos a última esperança, temos que saber direitinho o que estamos fazendo, como vocês estão fazendo aqui, se capacitando para poder prescrever a cannabis aí de uma forma mais segura, mais eficiente e alinhar as expectativas, como eu estava falando para vocês aqui. Então, qual que é o primeiro tópico? Diminuir a intensidade das crises. Então, esse animal ele tinha uma crise tônica-clônica com perda da consciência. Começou a dar cannabis, olha só, esse animal só está com uma crise clônica, por exemplo. Não perdeu a consciência, mas tem aqueles movimentos clônicos. Diminuir o tempo de duração da convulsão. Durava 2 minutos. Ai, doutor, agora eu percebi que só dura 15 minutos. Ok, já melhoramos a qualidade de vida desse paciente. Diminuir a frequência das crises. Ah, o meu cachorro convulsionava 6 vezes ao dia. Agora ele convulsiona 2 vezes ao mês. Então, deixar isso bem claro, porque às vezes a pessoa acha que ela vai chegar lá, você vai tirar todos os alopáticos, esse animal vai parar de convulsionar e vai só usar cannabis. E ainda perguntam assim, quando é que ele vai parar de tomar a cannabis? Então, é muito importante alinhar essas expectativas, para depois não ficar sendo cobrado por uma coisa que é impossível de prometermos. Outra coisa importante, objetivo, então é passo a passo, tá? Tentar diminuir a dose dos alopáticos. Ah, então tomava aí 400 miligramas de quepra, ou de brometo, não sei, de brometo, vamos dar o exemplo do brometo. Com o uso da cannabis, consegui diminuir para 200 miligramas. Então, assim, eu já melhorei a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Quando eu diminuo a dose de alopáticos, diminuo também os efeitos colaterais, né? O impacto dessa droga no organismo desse animal. Então, os efeitos colaterais vão ser menores. Ou seja, já trouxe qualidade de vida para o meu paciente. O que eu estava falando para vocês, diminuir a quantidade de alopáticos. Ah, tomava 5 remédios para controlar as crises convulsivas. Hoje só toma Gardenal e cannabis. Já ajudamos bastante esse paciente. E o objetivo principal, gente, sempre falar, é oferecer qualidade de vida. Então, se conseguirmos fazer um desses itens, já estamos melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, é fundamental alinhar as expectativas. E não podia deixar de falar para vocês sobre esse slide, essa atenção que vocês têm que ter. Quando vamos fazer a dosificação da cannabis para uso medicinal, temos que ter muita atenção. Daí o pessoal me pergunta, qual que é a dose? Qual que é a dose do CBD? Qual que é a dose para dor? Qual que é a dose para convulsão? Eu vou falar, depende. Porque cada paciente vai ter uma dosagem específica, porque o sistema endocannabinoide de cada um está desregulado de uma forma. Um paciente come ração, o outro comida natural, o outro tem acesso a exercício, o outro fica dentro do apartamento sozinho. Então, isso vai desregular de uma forma muito diferente do outro. Claro que temos que ver aí a individualização daquele quadro. De repente, é um paciente com cuidados paliativos, temos que subir um pouquinho mais rápido essa dosagem. Não dá para subir tão devagar. Mas é muito importante avisar o tutor sobre os efeitos adversos, os efeitos colaterais, para que ele também não se assuste. De repente, ele está fazendo a modulação da dose, subindo gota a gota, e ele falou, nossa, mas o meu cachorro está dormindo muito. Ele sabendo disso, você tendo avisado isso dele, ele já vai saber, opa, foi por causa do aumento da dose. Ou por conta da interação medicamentosa, porque ele já toma Gardenal, ele já toma brometo, ou ele toma GABA, enfim. Né? Então, é muito importante avisar para o tutor, vamos começar com uma dosagem bem baixa, esse aumento ele vai ser gradativo, é uma medicina de acompanhamento, então temos que ter
um relacionamento bastante estreito, temos que conversar bastante. Eu, no meu caso, ofereço aí o diário do paciente, tanto no aplicativo como em PDF, que cada um, né, está num nível aí de, como eu posso dizer, um é mais moderninho, o outro é mais tradicional, então podemos agradar os dois públicos. Porque daí a pessoa ela vai marcando, quando eu subi para 3 gotas, eu percebi que ele ficou mais sonolento, ele vai te enviar esse PDF ou exportar lá do aplicativo e você, junto com o tutor, consegue modular essa dosagem. Isso é coisa rápida. 1, 2 meses, você consegue modular a dosagem desse paciente. E assim, não vai ter efeitos colaterais graves, porque você está subindo gradativamente, onde você já explicou para o tutor que o principal efeito colateral é a sonolência e a ataxia. Tem outros efeitos colaterais, mas esses são os principais. O tutor, sabendo disso, ele já vai entrar em contato com você e juntos vocês conseguem modular a dose. Tá? Então, alertar também que pode haver a troca do óleo, de repente você prescreveu um óleo aí alto em CBD e você precisou subir tanto a dose e falou: olha, o próximo frasco eu vou enviar outro tipo de óleo, só para que o tutor saiba, né? Para falar, nossa, esse veterinário está perdido. Não, não está perdido, ele está sabendo exatamente o que ele está fazendo. Ou, por exemplo, eu prescrevi um óleo alto em CBD a 3%. Daí esse paciente já está tomando 10 gotinhas 3 vezes ao dia. Opa, então no próximo frasco eu faço uma concentração um pouquinho mais forte. Então faço um óleo a 6%, né? Rico em CBD a 6%, ou seja, em vez de eu dar 10 gotas 3 vezes ao dia, eu posso dar 5 gotas 3 vezes ao dia. Então, tudo isso tem que ser avaliado de forma individual. A medicina canabinoide é uma medicina de acompanhamento de perto. Sempre orientar este tutor que deve se agitar o frasco. Por ser um óleo de associação, a extração geralmente é feita de forma artesanal, com álcool de cereais, pode acontecer de decantar o produto. Então, fica decantado ali no fundo. Então, se a pessoa não agita, ela vai dar dosagens diferentes desse produto durante o período que ela está usando aquele frasco. E outra coisa muito importante que eu não coloquei aqui, que vocês já sabem, mas muitas vezes a gente esquece de orientar o tutor para fazer dessa forma. Existem fotos aí na internet do tutor dando o com gota-gotas, né, na boquinha do animal. Só que isso pode gerar alguns problemas. Então, o animal pode lamber a ponta do conta-gotas, contaminando ali, ou pode até morder. Já aconteceu comigo, do cachorro morder, aquilo ali é vidro, né? Imagina o estrago. Eu falo para o tutor, nós não fazemos isso conosco, com nenhum parente, de pingar, por exemplo, uma dipirona, um Lufital na boca, né? Por que faríamos isso com o nosso animalzinho? Muitas vezes aí filho daquelas pessoas, considerado filho daquelas pessoas, né? Então, a minha orientação é que pingue numa colher, numa seringa, ou no comecinho ali no dedo mesmo, e faça o animal lamber ou esfregar na gengiva desse animal para que ocorra uma absorção oromucosal. Outra coisa, não temos ainda uma regulamentação na medicina veterinária para o uso da cannabis. O que seria isso? Normas, não temos regras. Só que nós temos que nos proteger, assim como proteger também o tutor daquele nosso paciente. Cada um vai fazer como quer. Esse daqui é o meu termo de consentimento, sem ele assinado, assim como numa cirurgia, eu não faço uma cirurgia sem antes o tutor assinar um termo. Assim é em qualquer lugar, até mesmo nós humanos, quando vamos ser submetidos a uma cirurgia, um exame mais complicado, temos que assinar um termo. Assim é também, pelo menos até hoje, antes da regulamentação, de fundamental importância, assinar o termo de consentimento. Aqui nesse termo, depois de colocar os dados do animal, do tutor desse animalzinho, o que eu digo aqui? Que não temos uma regulamentação na medicina veterinária, não estou prometendo cura, mas sim qualidade de vida para este paciente, e que esse tutor autoriza o uso de imagens, áudios e vídeos. Então, resumidamente, então ele assina, põe a data aqui e eu guardo esse documento comigo. Se acontece qualquer problema,
Supondo, baixa lá uma fiscalização naquela associação que você indicou para o tutor adquirir o óleo. Eu falei, mas essa Aline aqui, né? Vamos lá investigar essa Aline. Ó, pode investigar, tá aqui o termo de autorização, eu tenho aqui os vídeos do antes, do depois, eu tenho os exames do antes e do depois, olha como é que está esse paciente, né? Nós vamos ver os exemplos legais aqui. Nos casos clínicos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, essa daqui é uma gatinha chamada Isis. Inclusive, o caso dela está publicado no Tratado de Medicina Canabinoide, onde eu, junto com alguns colegas, escrevemos o capítulo de veterinária. Então, essa gatinha, ela foi resgatada das ruas, ela tinha por volta de uns 4 meses. Ela começou a apresentar crises convulsivas e o que o tutor faz? Leva numa clínica. A pessoa, às vezes, não tem o conhecimento do sistema endocannabinoide, do uso dos fitocannabinoides para auxiliar no controle das crises e prescreve o que aprendeu na faculdade, assim como eu fazia antes de 2019. Então, qual que geralmente é o tratamento que escolhemos como primeira escolha? O Gardenal, né? O fenobarbital. Então, o colega ele fez isso, prescreveu fenobarbital. Não conseguiu controlar as crises. Então vamos adicionar o Keppra. Não conseguimos controlar as crises. Prescreveram GABA, prednisolona, omeprazol. Então você olha isso daqui e fala, o colega que está atendendo essa gatinha, ele usou as cartas que ele tinha na manga, ele usou todo o conhecimento que ele tinha. Né? Então, tá errado? Não está errado. Dentro do conhecimento dele, ele fez tudo o que ele pôde. Só que mesmo fazendo tudo o que ele tinha de conhecimento, o que ele tinha ali nas cartas na manga, mesmo assim, não foi possível ajudar muito a Isis. Ela, mesmo tomando esse monte de remédio, ela não tinha qualidade de vida, ou seja, ela vivia uma vida de um gatinho sonado, como se fosse até um gatinho mais idoso. Ela era bebê, lembra? Foi resgatada da rua com 4 meses. Ela tinha crises convulsivas, precisava ficar internada, ou seja, um custo emocional, um custo financeiro e fora a saúde da Isis, porque para um gato não é tão tranquilo quanto para um cão sair de casa. Muitas vezes o gato ele não é acostumado, como o cão, a ser mais sociável, a sair de casa, então ele fica mais recluso e com isso mais difícil para um gato ficar internado também. E tentaram descobrir o que existia. Essa gata foi virada do avesso e um achado aqui, ela é FeV positivo, ela não tinha sinais clínicos, mas foi na coleta do líquor onde foi possível identificar que ela era FeV positivo. Até então, ela tinha crises convulsivas idiopáticas. Lembra que eu falei nos felinos? Que geralmente as crises convulsivas em gatos, ela tem uma causa intracraniana. Então, vou mostrar aqui o vídeo para vocês da Isis. Foi, Pipica? Eita, Pipica, que isso? Então, acho que não sei se vocês perceberam. Deixa eu parar o vídeo aqui. Quero que vocês percebam que o ambiente está bastante iluminado e mesmo estando iluminado, o olho dela está com uma midríase bastante significativa para um felino. Sabemos que quando um gato entra em contato com a luminosidade, o olho fica em miose, ou seja, um risquinho, né? E o dela está bem dilatado. Você vê que ela tem esses espasmos, ela assusta com qualquer coisa. Essa era a vida da Isis. Uma gatinha que não teve infância, que não brincou, que não pulou, que não grudou na cortina, não arranhou nada. Essa era a Isis. Depois de 2 meses do uso da cannabis, a Isis já estava sem omeprazol, sem prednisolona e sem a gabapentina. Daí o pessoal sempre me pergunta,
Mas, Aline, como é que você faz? O que, que você tira? Eu sempre tiro primeiro o que foi prescrito por último. Então, tirei o omeprazol, depois tirei a prednisolona e depois tirei o GABA. Então, tudo isso foi feito gradativamente, com muito cuidado e observando os sinais clínicos dela. Quando eu tirei, por exemplo, a GABA, eu percebi que ela voltou a convulsionar, Aline. E agora? Então, aguenta aí. Vamos aumentar a dose da cannabis e deixa o GABA nessa dosagem que nós diminuímos. Então, assim, é muito individualizado o tratamento com a cannabis. Mas no caso da Isis, foi possível retirar esses 3 fármacos sem ela ter efeitos colaterais e fui dando continuidade ao tratamento com a cannabis. No entanto, como eu havia falado já para a Andresa, que é a tutora da Isis, que poderiam acontecer alguns efeitos colaterais. Expliquei para ela tudo direitinho e ela ficou bastante preocupada. Ela falou assim para mim, Aline, eu acho que a Isis está tendo algum efeito colateral da cannabis. Ela está fazendo uns barulhos aqui estranhos, coisa que ela nunca tinha feito. Eu falei, nossa, será que ela está tendo uma crise, né? Porque às vezes, eu sei, pode ter piorado. Não sei o que aconteceu com a Isis. Me manda o vídeo. Fiquei sem entender. Eu acho muito importante. Porque assim, se ela pega a Isis, leva na minha clínica, é outro comportamento. E se fosse uma crise, já teria passado. Eu falei, me manda um vídeo. Daí ela me mandou esse vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui vocês podem perceber que, apesar do vídeo não estar muito nítido, é um ambiente com pouca luz. Do outro tinha até a sombra dela, né? Esse aqui tá com pouca luz. E olha que coisa curiosa. O olho dela continua em midríase, só que com menos midríase. Nós temos que ter olho clínico, olho cirúrgico, quando se faz o uso da cannabis. Porque quando é uma pessoa, ela vai relatar: nossa, Aline, quando eu comecei a tomar cannabis, eu me senti melhor, eu tô mais disposto. Ou então, nossa, minha pressão baixou, tô me sentindo enjoado. Tô dormindo melhor. Então, a pessoa, ela relata isso, falando. O nosso paciente, não tem como, a gente tem que perceber. Eu atendi um cachorrinho uma vez que ele ficava com o rabinho para baixo, a tutora dele chamava ele para passear, banava o rabinho baixo. Começamos a dar a cannabis. Ai, Aline, a gente já tá, eu não lembro agora com quantas gotas, e ele não melhorou. Eu falei, nossa, me manda um vídeo, né? Daí tá lá o cachorro com o rabo em pé, balançando. Houve uma melhora. Esse cachorro já se sentiu melhor. O rabo dele me diz isso, né? E meu pai dizia que os animais sorriem com o rabo. Então você imagina, vamos passear? E ele levantou o rabinho e começou a abanar, diferente de quando o rabinho estava para baixo. Então são detalhes muito importantes. No caso da Isis, ela começou a vocalizar porque é um comportamento natural da espécie. Foi o que eu falei para a Andresa. Eu falei, Andresa, ela tá virando um gato. Esse é um barulhinho que eles fazem. Eles vocalizam dessa forma quando estão com a cacinha deles, né? Aqui no caso, um brinquedo. Então, não era efeito colateral da cannabis, apenas um comportamento natural. Passado 4 meses, já tinha tirado, lembra? Omeprazol, prednisolona, GABA. Com 4 meses, tiramos tudo. Quepra, Gardenal e os outros que já tinha tirado. Vamos ver como que a Isis ficou. Vou voltar aqui. Esse é a Isis, ela tem quase 2 anos, tomava anticonvulsivo desde os 4 meses, e depois de uns meses ela começou a piorar e começou a tomar 4 remédios diferentes 2 vezes ao dia. Ela tomava gabapentina, tomava prednisolona, tomava quepra
e gardenal. Então, ela ficava praticamente o dia inteiro dormindo, quase não brincava, quase não se lambia. Ela perdia bastante o equilíbrio. E mesmo tomando dois anticonvulsivos, ela ainda tinha, de vez em quando, ela ainda tinha que ficar internada por conta de convulsão. E depois que a gente começou o tratamento com o cannabis, ela parou de tomar todos. Hoje ela só toma as gotinhas dela de cannabis. Ela tá bem ativa agora e não teve mais convulsão. Antes ela não fazia isso porque ela perdia o equilíbrio e ficava tonta, então ela não corria em círculo. Que gratificante poder saber que melhoramos a qualidade de vida de um paciente. Olha quantos remédios ela parou de tomar. Gente, quando eu comecei a tirar os alopáticos dessa gatinha, eu falei, Andresa, só de a gente ter tirado omeprazol, prednisolona e a gabapentina, a Isis já está no lucro. Porque os efeitos colaterais de uma prednisolona num gato a longo prazo, quanto tempo vocês acham que a Isis viveria tomando essas medicações? Porque qualidade de vida ela já não tinha, mas quanto tempo ela ia viver tomando essas 5 medicações? Complicado dizer, né? Talvez bem pouco aí. E agora, sem nenhuma dessas medicações, só com a cannabis, com qualidade de vida, quanto tempo a Isis pode viver? Então, vocês veem a importância de ter os vídeos, tudo documentado, tudo certinho, porque quanto a fatos, não há argumentos. Então, foi possível ver o relato da doutora, a gata sem qualidade de vida, tomando um monte de medicação, com expectativa de vida lá embaixo, e agora, sem essas medicações e somente com a cannabis, olha a expectativa de vida dessa gata, olha a qualidade de vida dessa gata. Então, não tem quem fale ao contrário, né? Aqui são alguns exames. Essa gatinha ela já tinha passado por vários colegas. E esses colegas foram pedindo exames. E mesmo tendo todos os exames em mãos, que eu vou passar aqui para vocês, os colegas não sabiam mais o que fazer. Então, ela passou em clínico geral, passou em neurologista, passou em especialista em felinos, e foi especialista em felinos que indicou a Isis para passar comigo. Então, ela já veio com esses exames. Eram os exames que estavam bem atuais para a época. Então, aqui são os exames de PCR, ó, deu aqui positivo, tá? Que, quando eu falei para vocês lá, né, de FeLV. Os outros, ó, todos deram negativo, tá? Vou passar aqui rapidinho, que são só os exames dela mesmo. Então, ó, tudo negativo. Imagina, você fazendo os exames, olha, deu FeLV positivo, né? Que coisa estranha. Tinha algumas alterações no hemograma. Vocês podem perceber que tudo, ó, todo laboratório, né, Provete bem conceituada, a IDEX também bem conceituada, deu algumas alterações, mas não justificava as crises que ela estava tendo, né? Tá vendo os exames dela, exame de urina, bioquímicos, de hormônios, tudo essa gatinha fez. Aqui também a dosagem do fenobarbital, que já estava aumentando, né? Já estava chegando próximo ao limite máximo. Então, o que vocês conhecem, né? Hemograma, os bioquímicos. Isso é mais para ilustrar mesmo, para vocês verem, né? E essa é a Isis, depois de um ano ela foi me visitar. Então, para os felinos, eu peço que uma vez ao ano me visitem, presencial,
para fazer aquele check-up no animal. Quando não é possível presencial, leva no outro colega. Às vezes você atende um paciente de outro estado, né? Pede para ir no colega clínico geral, pedir os exames de rotina e ver se está tudo bem com esse animalzinho. Tá? Então, nos cães eu faço cada 6 meses, e nos gatos e nas gatinhas, uma vez ao ano, para não estressá-los muito, né? Eles são animais aí bem estressados quando tem que sair de casa. Então, para finalizar o caso da Isis aqui, eventualmente eu pergunto como é que a Isis está, então dá para perceber aqui que ela me manda, a Andressa, a tutora da Isis, me manda vários vídeos, né? E esse aqui achei muito interessante, e ela até escreveu aqui, ó, este eu gravei porque antes do tratamento ela não ronronava mais. Gente, como é que um gato não ronrona? Até o ronronar foi tirado da Isis, uma gatinha que não teve infância, uma gatinha que não brincou, como eu falei para vocês, sequer ronronou. E olha que coisa maravilhosa, ela voltou a ronronar, e a carinha dela de felicidade. Muito linda. Então, essa é a Isis ronronando. Todo mundo já viu um gato ronronando, né? E pode parecer uma besteira. Mas para o tutor isso não tem preço, gente. Para mim também não. Um gato poder ser gato, né? Bonitinha. Uma graça, né? Então, esse aqui é eu fiz um videozinho final aí com alguns vídeos que a tutora me mandou. Mas, gente, não fiquem entristecidos se por um acaso vocês não conseguirem tirar todos os alopáticos. Lembra que eu falei para vocês alinhar as expectativas com o tutor? Então, o tutor vai chegar e falar assim, eu quero tirar tudo, quero ficar só com a cannabis, e quando que vai parar a cannabis? Não quero mais que o meu animal convulsiona. Não é assim que funciona. Vamos passo a passo e vamos ver como o seu animal responde. Muitas vezes o tutor não tem condições financeiras para fazer todos os exames. Muitas vezes ele não quer fazer os exames, por vários motivos, e você trabalha ali meio que no escuro. Então, sem saber o que está acontecendo com aquele paciente, se ele tem um tumor, se ele tem uma doença genética, se foi um trauma. Então, tudo isso tem que falar. Eu falo, olha, se eu soubesse o que está acontecendo, eu posso te dar um prognóstico mais preciso, mas se não sabemos a causa, então a gente vai tratando os sintomas, né? Mas é muito importante falar isso para o tutor. Porque, de repente, a pessoa ela pode te cobrar uma coisa que você não pode dar. Eu vou passar um outro caso clínico aqui para vocês, para ilustrar bem o que eu estou falando. Esse aqui é o Jesse James, na verdade, um West Highland White Terrier, o famoso IG, né? 6 anos, epilepsia refratária, ou seja, né, mesmo com essas medicações, ele convulsionava. Então, em 2021 foi quando eu comecei a atender o Jesse. Ele fazia uso de Gardenal, 75 miligramas, 2 vezes ao dia, gabapentina, 125 miligramas, 3 vezes ao dia, brometo de potássio, 400 miligramas, 2 vezes ao dia, bezafibrato, 62,5 miligramas, 1 vez ao dia, e ele era alimentado com ração. E essas eram as crises do Jesse.
Então, aqui vocês podem perceber que a convulsão dele é bem intensa. Não são todos os tutores que conseguem filmar o momento da crise. É claro que eu peço, se você conseguir, se você puder, porque às vezes a pessoa ela fica tão desesperada que ela não lembra de pegar o celular. E às vezes também você fica sem entender o que está acontecendo com o animal. A pessoa fala assim, ele fica fazendo um movimento assim, mas quando você vai ver o vídeo, não é bem aquilo que ele estava falando, porque ele fala e a gente entende de uma forma, e vai tratar daquela forma. Então, se o tutor conseguir filmar, é muito importante para diagnosticarmos o tipo de convulsão que esse animal está tendo, a duração dessa convulsão e até mesmo para fazer um comparativo depois. Então, aqui ele tem uma crise tônico-clônica, com perda da consciência, ele urina, não sei se vocês perceberam aqui, que ocorre a liberação da urina, ele não defeca, mas essas eram as crises do Jess, tá? Bem intensas. Um tempo depois, no ano seguinte, o Jess, ele faz ainda, né, uso de 2 tipos de óleos diferentes, usa um óleo 1:1 a 4% e um óleo alto em CBD uma vez só ao dia. Ainda usa Gardenal, o brometo já diminuiu. Hoje ele recebe uma alimentação bioapropriada, ou seja, uma alimentação apropriada para a espécie dele, que é um carnívoro. Ele toma o Seniox, que é fonte de ômega, ou seja, né, ele já está modulando aí o próprio sistema endocannabinoide para que ele mesmo produza os seus canabinoides de forma fisiológica, assim como também alimentação bioapropriada. Probióticos, tratando do intestino, e o PEA também, que vai otimizar aí a produção dos endocannabinoides. Olha só como diminuiu a quantidade de fármacos que esse animal tomava. Então, aqui ele brincando, o tutor ficou muito feliz, fala, nossa, o cachorro brincando, né? Mas isso é muito importante para o tutor. O cachorro dele não brincava. E aqui tem o relato dele que eu vou mostrar para vocês. Olá, meu nome é Paulo Graziano e esse é Jesse James, um West de 6 anos. Faz 2 anos ele começou a ter convulsões. No começo elas eram bem fracas e bastante espaçadas, mas com o passar do tempo elas foram aumentando, não só na intensidade, como também na frequência. Nós começamos a fornecer para ele Gadernal, depois foi colocados outros medicamentos complementares, como o Keppra, e tentamos também o brometo de potássio e a gabapentina. No começo desse ano, ele teve 2 convulsões muito fortes, e acabou sendo internado, porque a frequência era cada 20 minutos, mais ou menos, e cada convulsão dele demorava mais ou menos mais de 1 minuto. Então, nós resolvemos, faz 3 meses, iniciar um tratamento com canabidiol. Tem dado certo, ele toma 1 gota 2 vezes ao dia, já está com esses 3 meses sem nenhum ataque, sem nenhuma convulsão, sem nenhuma crise, está com um comportamento bem melhor, está bem mais animado, anda, brinca com o outro cachorro, e enfim, ele voltou a ser um cachorro normal. Nós temos esperança que a gente consiga, com esse óleo, retirar os outros medicamentos, pelo menos parcialmente, reduzir o Gadernal e eliminar o brometo de potássio que ele está tomando agora. Vamos ver se a gente consegue isso. Então, vocês viram aí a importância de alinhar as expectativas? O tutor mesmo disse. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, diminuir a dose de alguns medicamentos. A intenção aqui é tirar todas as medicações. Mas ele está bem ciente, né? Hoje, nós já estamos em 2023. Ele não toma mais brometo, toma só o Gardenal. E ele teve uma crise bem intensa. Ficou um tempão sem ter, mas daí teve de novo uma crise bem intensa. Ele estava com uma febre bem alta, deu um problema na patinha dele. E eu achei melhor
voltar com a gabapentina, uma dosagem bem baixa, e agora nós já estamos retirando a gabapentina de novo. E a intenção é que ele fique só com o Gardenal e a cannabis. Nesse primeiro momento, e depois ir retirando, tentar retirar o Gardenal. Então, também foram feitos exames no Jesse, assim como na Isis, e em todos os tutores que chegam para que o animal seja atendido para a prescrição de cannabis. Tá? Então, que são exemplos, né? Eu já comentei com vocês. Então, bioquímicos, né? Ele não teve condições de fazer todos os exames solicitados, mas foram feitos bastante, então ainda nós não temos uma causa para essas crises convulsivas, não conseguimos identificar a causa, mas estamos aí na luta, né? Ele já melhorou bastante. Então, pessoal, trouxe esses 2 casos clínicos para vocês. Então, consegui tirar todos os alopáticos, eu falo todas as drogas, arrumar a casa, né? Então, assim, a alimentação, o exercício, o sol, o enriquecimento ambiental, ou seja, otimizar o sistema endocannabinoide desses animais, que só com isso já melhora bastante a qualidade de vida deles. O Jesse, ainda estamos na luta, mas ele ainda faz uso de 2 drogas, né? 2 fármacos para o controle das crises convulsivas, e trouxe aqui alguns trabalhos para que vocês possam dar continuidade aí ao estudo de vocês. Então, temos aqui 3, e tem vários na internet. Tá? Aqui são só exemplos. Então, vocês viram aqueles em português, temos esse em inglês. Sempre quando forem pesquisar, sempre coloquem em inglês o tema que vocês querem pesquisar, que a chance de vocês conseguirem mais trabalhos é maior. Mais trabalhos. Tá? Então, pega o tema aí de cada um, vai lá no Google, pesquisa. Continua estudando, tem bastante coisa. Aqui são só alguns exemplos. Fico aqui os meus contatos. Obrigada a todos pela paciência e pela atenção.